Se você treina no período noturno, esse vídeo foi feito especialmente para você. E claro, você estudante ou profissional, também aqui nós teremos algumas dicas valiosas para você cuidar melhor do seu paciente. Bom, devido a questões óbvias de estudo, trabalho, é muito comum os picos, né, nas academias de ginástica estarem exatamente logo pela manhã, por volta ali entre 6 e 8 horas da manhã, pessoas que realizam exercício antes do trabalho ou antes da escola, da faculdade. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal sobre quem treina pela manhã. Algumas pessoas não conseguem, dependendo da proximidade da academia, realizar ali na hora do almoço, né, o seu treinamento, mas o horário tão comum quanto logo pela manhã é no período noturno, depois da jornada de trabalho, a pessoa vai direto para a academia ao invés de ir para o barzinho, ao invés de ir para um happy hour. Bom, algumas considerações quando nós realizamos esse treino no período noturno. Bom, até uma pergunta interessante é qual é o melhor horário para se treinar? Existe, né? Pensando aqui no nosso ciclo circadiano, o meio da manhã e o meio da tarde seriam ali os períodos ideais para você realizar a sua prática esportiva. Portanto, logo pela manhã ou mais tarde da noite não deveriam ser assim vistos como os melhores horários, mas a gente tem boleto para pagar e mil obrigações que então acaba sendo a realidade. O nosso treino muitas vezes logo pela manhã ou ali no período da noite, mas se você consegue, pela sua agenda, realizar o seu exercício no meio da manhã e ou no meio da tarde, saiba que você está muito de encontro com o nosso ciclo circadiano e, além disso, também a academia mais vazia nesse horário, né? O que acaba sendo muito bom, pensando ali nas academias cada vez mais lotadas, que acaba sendo aí algo para quem frequenta academia como eu há 30 anos, nós nunca tivemos academias tão repletas de pessoas. Claro que boa parte delas está lá mais passeando do que realmente realizando algum exercício, principalmente por conta do celular, né, do smartphone, mas a realidade é que as academias nunca foram tão frequentadas, prédios e condomínios, né, cada vez com cuidados maiores das construtoras com relação à estrutura de academias. Bom, agora, se é o seu caso, o treino à noite, acho que o primeiro ponto que eu preciso aqui colocar, né, como uma observação é a utilização de suplementos pré-treino tão populares, né, nos últimos anos, que tem como a sua principal substância a cafeína. Mesmo para aquelas pessoas que são muito tolerantes à cafeína, você precisa saber, se for o seu caso, que mesmo você tomando café e não sentindo nada, toma café parece que toma água, o seu organismo tem ali um efeito no sentido de aumentar os seus níveis de cortisol quando você utiliza a cafeína. E claro, usando isso ao longo do dia, o tempo inteiro, não é uma boa ideia, e principalmente se você utiliza o café no período noturno ou então na forma de cafeína no suplemento, não acaba sendo algo prejudicial para a sua qualidade do sono. Mesmo que você sinta que você dormiu bem, internamente o seu organismo acaba tendo o malefício da cafeína estimular o nível de cortisol, que é um hormônio contrarregulatório, a melatonina, que é o hormônio que nós precisamos dele para estar sendo liberado de uma forma natural antes de dormir, para que esse sono aconteça na sua profundidade. Então, até 6 horas antes de dormir, o ideal seria não utilizar cafeína na forma de café ou suplementos à base de cafeína, mesmo que você tolere muito bem essa substância. Porque se você afeta o seu sono, você já entra num ciclo vicioso que muitas pessoas se encontram. No caso, você usa ali, chega no final do dia cansado porque você não dormiu direito. Aí você toma um pré-treino para ir para academia. Aí por causa do pré-treino não dorme direito de novo. Então é um ciclo vicioso que você acaba não tendo resultado, não tendo produtividade nem no trabalho, nem ali na academia. E uma hora essa bomba explode, né? Explode de uma forma de você entrar realmente ali num quadro de maior fadiga. Quando falamos no treino à noite, nós teríamos aqui duas possibilidades meio que óbvias, né? É aquele treino entre o final da tarde, início da noite. No caso, a pessoa sai do trabalho 17, 18 horas e rapidamente já chega na academia. Ou então, aquela pessoa que realiza o seu exercício entre 19 e 20 horas. Então, nós temos aqui duas possibilidades de horários de treino noturnos. Com a primeira delas, quando esse treino realizado, vamos lá, entre 18 e 19 horas, nós podemos, realizando ali um almoço entre 12 e 13 horas, realizarmos a refeição pré-treino por volta ali das 16 horas até 16 a 17 horas. Uma
uma boa refeição pré-treino, considerando ali um período aí de 2 horas antes do treino. E esse período de 2 horas você consegue fazer uma refeição muito bem elaborada. No caso, até compartilhando com vocês aqui no meu consultório, eu deixo na minha copa refeições, né, marmitinhas já congeladinhas e prontinhas para estar sendo aquecidas, inclusive no meio da tarde. Então, ali no caso, vamos lá, uma refeição bem interessante realizada no meio da tarde, pensando nesse treino mais ali no início da noite, seria ali uma porção de um alimento fonte de carboidrato, arroz, mandioca, aipim, macaxeira, dependendo da sua região, acompanhado de uma fonte proteica. Eu adoro, por exemplo, utilizar frango desfiado com arroz, né? Então é uma refeição no meio da meio da tarde que eu gosto muito. Nossa, Rodolfo, mas comer isso no meio da tarde? Tá, meu filho, você come coxinha frita e tá falando o quê, né? Então, para comer uma esfirra, um pão com salsicha, você consegue. Agora, levar a marmitinha e esquentar na hora certa, você não consegue. E claro, temos também possibilidades de fazer combinações com esses alimentos na forma de salgados, né? Os famosos salgados maromba, salgados fitness, né? Cada um chama de um jeito, que você acaba combinando. Por exemplo, mandioca, macaxeira, aipim, junto ali com frango, você em conjunto com legumes, você pode processar tudo isso, assar e fazer na forma de uma tortinha, na forma de um salgado. Inclusive, nas cidades maiores, né, nós temos aqui serviços de alimentação pronta que fazem muito bem isso, mas também você pode fazer de uma forma caseira, algo sendo muito prático. Mas claro, temos também possibilidades de você organizar um sanduichinho, né? Um sanduichinho com frango desfiado, um sanduichinho com ali um atum também nesse lanche, fazendo ali um queijo cottage, um creme de ricota, para não deixar esse lanche, né, tão seco, né? E até mesmo, não vejo nenhum problema no caso, um lanche com peito de peru e queijo branco, para quem está comendo uma coxinha frita, seria uma evolução enorme. Agora, se você tiver condição de comer um frango desfiado, ou então de fazer um salgado fitness de mandioca com frango, muito melhor. Pegar aí uma opção de um iogurte enriquecido com proteínas, associado com uma granola sem açúcar, em conjunto com um mix de frutas. Então nós temos várias possibilidades ali de lanches intermediários. O famoso pão com ovo, apenas cuidado, né, com a quantidade de gordura de cada gema. Para vocês terem uma ideia, né, uma gema de ovo tem em torno de 3 gramas de gordura, que é a quantidade de gordura que nós encontramos em 100 gramas de peito de frango. Então a gema, né, a gente facilmente coloca lá 3, 4 ovos mexidos inteiros, acaba tendo uma quantidade de gordura muito grande na refeição. Aí que vem isso que vocês veem por aí das pessoas, né, com físico mais avançado, atletas, tirando as gemas e usando aqui mais clara, usa lá 1, 2 gemas e o restante acaba sendo ali a base de claras, né? E bem temperadinho, né? Com, vamos lá, ovinho mexido, né? Bem temperadinho, tomate, cebola, orégano, né? De acordo com a sua preferência, acaba ficando gostoso, agradável. Até aproveitando falar em ovo, algo que poderia também encaixar no meio da tarde, você já até levar pronto, é uma refeição na forma de panqueca ou até mesmo na forma de um bolinho, utilizando ovos, aveia, banana, né? Canela também deixa bem gostoso, também dessa maneira, não exagerando nas gemas, usando mais as claras aqui do ovo, até para colocar um pouco de whey protein, né? Whey protein de chocolate, inclusive, acaba ficando aqui gostoso. Só para compartilhar com vocês algumas de várias possibilidades, né? Para você ter aqui uma refeição agradável no meio da tarde que te dê energia para o treino no início da noite. Meu dia é muito corrido, aí entra um shake, né? Você pegar um shake de proteínas, pode ser desde o whey, uma proteína de origem vegetal, um mix de proteínas, e você liquidificar com aveia, banana ou outra fruta da sua preferência, e você consegue ter ali fornecimento de nutrientes de uma forma agradável, não sacia tanto quanto a refeição sólida. Então, para quem está num processo de emagrecimento, vale muito mais a pena uma refeição sólida, mas também temos essa possibilidade aqui de um shake nesse horário. Então, uma outra possibilidade é você ou seu paciente treinar mais tarde, entre 19 e 20 horas. Então, você se alimentando por volta das 3, 4 horas, né, vamos lá, com 16 horas, você vai ficar muito longe de um treino às 20 horas. Então, lá pelas 18, 19, seria interessante mais uma refeição. Mas imagina só, você fez um sanduíche de frango desfiado, acompanhado de fruta e ainda uma bebida enriquecida de proteínas, né, um My Whey, por exemplo, da Integral Médica, um Clean Pro da Nutrify, né, para citar aqui 2 exemplos de ótima qualidade. Então, você fez uma ótima refeição no meio da tarde, ou fez lá um salgado fitness, etc.
Fazer isso de novo, 1 hora antes do treino, pode trazer algum desconforto gástrico para você e afetar o seu rendimento no treino. Outras pessoas acabam não tendo esse tipo de desconforto, então vai depender muito de você e do seu paciente, mas é mais importante, pensando num treino às 19, 20 horas, a alimentação às 16, do que essa logo em cima do treino. Então vamos lá, muitas vezes você pode 16 horas fazer uma refeição mais elaborada e 1 hora antes do treino, aí sim, um shake de proteínas com banana, né, para algo mais prático, mais leve, para você ter uma energia mais adequada ali para a hora do seu treinamento, mas já imaginando que a base da ingestão de carboidrato aconteceu ali no meio da tarde, pensando que a síntese de glicogênio, que é a nossa reserva de carboidrato que está contida no músculo e também no fígado, nós precisamos de 4 a 6 horas para a sua síntese adequada. Então não adianta você vir não comendo carboidrato o dia inteiro, 1 hora antes você joga lá um pão com geleia, um pão com doce de leite, etc. Você precisa ter esse distanciamento mais adequado. E claro, não vou entrar aqui no mérito, né, de exercícios mais intensidade, mais longa duração. A pessoa vai pedalar 2, 3 horas, aí claro, nós precisamos de um carboidrato durante o treino. Estou aqui me referindo mais ao treino de musculação, que eu acredito que a maior parte de vocês acabe praticando, né, nesses extremos, né, principalmente aqui no final da noite. E depois do treino, vamos imaginar, você treinou de verdade, teve ali uma intensidade legal no seu exercício. Depois do treino, não elimine o carboidrato da refeição. Esse carboidrato será interessante para otimizar a sua recuperação devido a esse treinamento. Então essa história de não comer carboidrato à noite, depende. Se você fizer exercício à noite, é importante que você consuma carboidrato antes e depois do treino. E aonde você vai consumir menos carboidrato? Nas refeições que não tem gasto energético maior. Você trabalha sentado, você treina à noite, então café da manhã, meio da manhã, almoço, você dá uma segurada no carboidrato. Aí a refeição do meio da tarde você aumenta e a refeição logo após o treino, que será também a refeição antes de dormir, você aumenta um pouco esse carboidrato. Portanto, é diferente a alimentação em um dia que você realiza o treino à noite de um dia que você não realiza o treino à noite. Passou o dia sentado, à noite não vai ter exercício. Aí você vai gradativamente no final do dia diminuindo a ingestão de carboidrato, pensando que durante o sono você não precisa de uma ingestão tão grande de carboidrato. Claro que estou falando algo muito a média da média, porque podemos ter aqui um paciente ectomorfo com muita dificuldade em ganhar massa muscular, que ele vai o dia inteiro, todas as refeições, conter uma quantidade maior de carboidrato. Então isso é muito relativo, de acordo com questões genéticas, metabólicas, gasto de energia na academia, gasto de energia nas atividades diárias. Vamos imaginar alguém que trabalha em um estacionamento, tem que ficar o dia inteiro manobrando o carro. O gasto de energia durante o dia é muito grande. Então, não adianta a gente imaginar que essa pessoa vai gastar a mesma quantidade de alguém que trabalha sentado como eu, mesmo que na academia as duas pessoas façam a mesma intensidade de exercício. Então, são características individuais, por isso que existe aqui o consultório, mas é importante também essas informações gerais para você ir colocando em prática na sua rotina de exercícios e também você profissional abrir um pouco a mente quanto aqui uma nutrição direcionada ao exercício físico. E claro, sempre boas escolhas alimentares, um jantar depois do treino, sempre com alimentos fonte de fibra, legumes, verduras, uma fruta de sobremesa, você escolher boas fontes de proteína com baixos teores de gordura e boas fontes de carboidrato. O problema não é o carboidrato, o problema é você achar que carboidrato da bolacha recheada, carboidrato de doces é a mesma coisa do carboidrato do arroz, da batata, da mandioca aipim macaxeira, carboidrato da fruta. Então a origem do carboidrato é tão ou mais importante do que a quantidade de carboidrato que o alimento contém. Espero que tenha ajudado mais um pouquinho na sua compreensão sobre nutrição. Acompanhe aqui o canal, compartilhe com quem você achar que faça sentido, não apenas esse vídeo, mas os demais aqui do nosso canal. Valeu, pessoal!